E a última comunidade que a gente parou para deixar ficava a 1 hora da cachoeira, que era justamente a comunidade chamada Brasileira, que é o lugar mais fundo do rio Arapiuns. Quando nós atracamos, deixamos os caboclos ali, né, que chama caboclo, quem mora na ribeirinha, deixamos os caboclos com as suas canoas, misteriosamente surgiu de dentro da água do rio, tipo um foco de luz assim para cima, como se fosse um grande olho da água brotando, como se fosse um farol de um navio. Não tem nenhum navio, tá totalmente escuro, tava com aquela cara já de tempestade e ficamos misteriosamente sem entender o que era aquilo. Aí pegou, nós demos a volta no barco, saímos. No que nós saímos do barco, aquela luz veio atrás da gente, deu a volta lá fora assim e veio seguindo a gente. E aquela luz daquele foco, ele ia no vão do barco, todinho assim. Aí o menino pegou, ligou com tudo o barco, com a velocidade máxima, e aquilo vinha seguindo a gente. E começou a fazer os banzeiros, e aquilo vinha assim em cima da água, assim, ó, batendo. E era cobra grande. Noite escura chuvosa, canoeiros temem navegar. O perigo nas águas aumentam, pra quem se atrever a enfrentar. As ondas, trovões e relâmpagos, ideal pra boiuna boiar. Com seus olhos gigantes brilhando, esperando pra se alimentar de algum barco com pescadores, descendo ou subindo o rio, tão grande que causam horrores, parecem faróis de navio. Rema, rema, canoeiro, a canoa não sai do lugar. Cobra grande já fez o banzeiro, redemoinho pra ela virar esquitundu, 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 esquitundu. Meu mano, eu vim das lonjuras deste mundo e tenho tanto para te contar. Minha vida, mistura de riso e pranto, só pode ser decifrada nos acordes do meu canto. Nasci na beira do rio, por isso sou inconstante. Às vezes sou arredio, outras vezes cativante. Todos nós que somos indígenas, nós temos essa ligação com o rio, com a natureza, principalmente com o rio. É a nossa rua, é o nosso caminho, é por onde nós tiramos o nosso sustento do nosso dia a dia. E é fundamental para a vida de todo o planeta, a vida de todos, né? Porque se você mexe num pedaço de terra aqui, você na realidade vai estar mudando todo um sistema do planeta. É a natureza dando a resposta, né? Quem vai responder por isso é a natureza. Essa guia de pau.
E quem vai pagar por isso não é só nós, quem vai pagar é o mundo que vai pagar com isso, é o mundo que vai sofrer todas essas consequências, né? E vai sentir na pele. Essas comunidades ribeirinhas, ela tem não só um tempo de vida na beira desses rios, como elas também têm uma história de vida. Basicamente, o plano completo envolve o barramento de todos os rios do Rio Madeira para leste, mais ou menos 2/3 na Amazônia. Os povos indígenas vivem tradicionalmente ao longo de rios, então eles vão perder o uso do rio, o peixe, muitas vezes a principal fonte de alimentação, e também os que vendem cidades por perto, etc., é uma fonte de renda econômica. Nós temos vários casos graves atualmente. O caso de Belo Monte, no rio Xingu, 80% da água é desviado ao lado, passa por uma série de canais e sai mais ou menos 100 quilômetros rio abaixo, depois de uma grande volta do rio, que tem essas duas áreas indígenas, mais uma população de ribeirinhos. No caso de Belo Monte, no final ele foi votado em chamado regime urgente e urgentíssimo, que é 48 horas, sem nenhum debate, simplesmente votando o assunto. E foi aprovado sem nenhum problema, com grande maioria. Então esse abriu as portas para a construção de hidrelétricas em qualquer lugar na Amazônia. Os consultores têm muita facilidade de dar dinheiro, favores para alguns lideranças indígenas e tirar resistência em vários grupos, embora tem grupos importantes que estão resistindo, como é o caso dos Caiapós, acima do Belo Monte, ou dos Mundurucus, que são impactados pelas barragens que são planejadas no rio Tapajós.
O plano seria de fazer também isso que inunda 18,7 mil hectares da reserva dos índios Munduruku. Então, esse é um impacto grande e esses dois grupos, Munduruku e Kayapó, são um dos grupos mais assertivos que existem na Amazônia. Então, é uma situação explosiva que está correndo hoje. E, além disso, se tem a lavagem de dinheiro, tem desmatamento que não é explicado pelos caminhos normais da economia. Mas se tem dinheiro que venda de drogas, de armas, desse roubo de carga de caminhão, N fontes ilícitas, corrupção comum do governo, essas coisas podem ser lavadas através do desmatamento na Amazônia, porque ninguém sabe de onde vem o dinheiro. O curupira ele aparece numa forma humana, com os pés voltados para trás, né? Voltado para trás justamente para confundir as pessoas, que ele anda para um lado, a pessoa pensa que está e anda para o outro. Mas então, ele é o defensor da fauna e da flora. Mas conta havia dois caçadores que estavam matando onça para vender o couro, apenas para vender o couro. A questão, aí já estava uma semana caçando onça, já estava com um enorme monte de couro de onça que matavam. E no último dia, que já era para retornar, eles sentiram o cheiro de carne sendo assada em plena mata. Aí se aproximaram e encontraram numa clareira um moquém, né, de varas, com fígado de caça moqueando. E um dos caçadores, quando viu aquela coisa, ele disse: olha rapaz, tem aí, vamos comer. O outro disse: rapaz, não faz isso, que isso aí não é coisa, é coisa de curupira, não tem ninguém além de nós aqui nessa floresta, nessa mata. Se tu acredita nisso? Isso não existe, eu vou comer. E aí um deles comeu, o outro não quis comer. Aí escutaram um grito muito longe, um baque na madeira, na sapopema da madeira, que é uma raiz chata da árvore. E aquele baque, pei, 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 ê, sapeá, aquele grito. E a barriga do homem começou a responder: ê, sapicuim. E aí o outro correu, subiu numa árvore, e o que tinha comido, a barriga começou a crescer, estava com a barriga crescendo cada vez mais, e ele começou a crescer, a correr, mas com dificuldade, com pouco o barulho mais próximo. Pei, 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 ê, sapeá! E a barriga respondeu: ê, sapicuim! Aí apareceu a curupira, com enorme de uma borduna, de um cacete nas costas, né? E aí o homem não teve jeito, correu, tentou subir na árvore, mas a barriga estava por demais grande e com o peso da barriga, a barriga riou e ele caiu. Esse é um dos castigos que a curupira faz com aquele que depedra a fauna e a flora, né? A floresta amazônica tem grandes serviços em termos de reciclar a água, que fornece chuva para as áreas mais populosas do Brasil, São Paulo, etc., que hoje estão com falta de água gritante. Grande parte da água que chega lá vem através da Amazônia reciclada pelas árvores. Então, tem que manter as árvores para não deixar essa água simplesmente sair pelo rio Amazonas. O progresso
significa indo numa direção desejável, né? Que seria em direção a algum tipo de equilíbrio. Porque se for simplesmente destruir, aí não é progresso. Você acaba numa queda depois. Não tem como destruir o meio ambiente do planeta todo e imaginar que vai continuar com a qualidade de vida que nós temos hoje. E já temos pouca água. E ainda, com essas hidrelétricas vindo, né? Pior vai ser para nós. E para o mundo, não é só para nós, tem uma visão de mundo, né? Antes a gente bebia água à vontade, hoje em dia a gente tem que comprar água, não é? Tá certo? Olha aí a chuva vindo. Essa é a única água que vem do céu, né? Mas tudo isso também traz influência, porque olha, né, as águas que vão daqui, vão jogar lá, né? Eu vou contar agora a lenda da Vitória Régia. Diz a lenda certa vez que uma linda cunhã, querendo transformar-se em estrela, achou que tocando a lua, ela se transformaria numa estrela. Aí então ela começou a subir nos montes, nos pontos mais altos, nas colinas, a fim de tocar a lua. Um dia a cunhã, ela observou que dentro do lago, lá estava a lua. E imaginando que estivesse se banhando na água, pegou então, se jogou, mergulhou no fundo desse lago. E se afogou. E assim que a lua, piedosa, resolveu transformá-la numa estrela. Mas não uma estrela do céu, mas sim uma estrela das águas. Outro impacto que as hidrelétricas vão trazer do ponto de vista ambiental
será a extinção de peixes, de espécies de peixes. Nós temos na região os chamados peixes migratórios, os que vão desovar lá nas cachoeiras, lá nas quedas, e depois trazem os filhos para nós comermos aqui. Com a barragem, os peixes não vão mais poder subir para desovar. O governo engana a população dizendo que vai construir o que eles chamam de canais de Piracema. Seriam canais artificiais, na ilusão de que os peixes vão aprender a caminhar pelo canal artificial. É uma ilusão. Já se arranja lá uma lá. Acabou? Chora boa, quem não chora não mama, cara. Falou ela. É cavalo! É verdade, cavalo! Você tem que achar um pensado aonde? No mercado. E uma cara dele. Vamos lá no mercado ver se nós temos. O rio Tapajós já foi um rio azul, águas transparentes. Hoje, o rio Tapajós é um rio de água barrenta, porque no Alto Tapajós são centenas de dragas fuçando o rio embaixo para tirar ouro e jogando mercúrio e jogando lama rio abaixo. A megalomania do governo é que o Brasil, hoje, sexta economia mundial, se torne a quinta, a quarta, ou quem sabe até a terceira. Por conta desta megalomania, o governo brasileiro está investindo na exportação de produtos primários e semi-elaborados. Minérios, madeira, soja, gado. Em função do extrativismo mineral e vegetal, o governo investe na geração de energia elétrica. Quem ganha com isso? As grandes empresas mineradoras, como a Alcoa norte-americana, a Mineração Rio do Norte, que é um consórcio japonês, australiano, brasileiro, a Vale, que é uma empresa que já foi estatal, hoje é uma holding de vários minérios, multinacional. Quem ganha com isso são a Rio Tinto, que é uma empresa inglesa exploradora de minério, porque nossa região ela é rica de minérios. Minério de ouro, ferro, manganês, bauxita, fosfato, calcário. Tudo isso tem na nossa região. É um Eldorado. O governo grela os olhos e diz, precisamos exportar isto para melhorar a economia do país. E por isso ignora os que aqui vivem. São cerca de 30 milhões de seres humanos que vivem nesta Amazônia brasileira. Desses 30 milhões, mais de 100 povos falam línguas próprias dentro desta Amazônia. Portanto, não existe um povo amazônico, existem povos amazônicos. E todos estes povos que viveram secularmente cuidando da natureza, zelando pelos nossos rios, estão sendo ameaçados de destruição, de extinção, porque para o governo o que interessa é o crescimento econômico do país.
Olha, não tem, a partir desse agora de junho, não tem mais contato com o preço. Olha, não tem. Uma das lendas mais expressivas que tem na Amazônia é a lenda do Jurupari. Só de contar eu fico arrepiado. Jurupari é o índio velho. Na quarta idade, na aldeia, na noite de lua cheia, ele sai na floresta, se entranha na mata e não volta mais. Ele passa a ser, desde esse dia, o protetor da floresta. Ele muda a sua característica, ele cresce, sua boca vem para a barriga, ele fica só com o olho, os dois olhos se encontram, fica horrível. E ele fica com essa missão de proteger a floresta. Aí daquele que mexe, passa, se cruza na frente do Jurupari, com um facão ou alguma arma, ele pega e mata mesmo. Meu avô me dizia que no Castanhal, dentro da floresta, no Amazonas, quando ele morava, o Jurupari, de vez em quando, vinha comer castanha. E ele derrubava aqueles canteiros enormes, pesadíssimos, de castanha. E meu avô se escondia dentro do buraco, para não morrer. É isso aí, esse é o Jurupari. Só nos resta orar para Deus, porque essa força é muito grande, política, que vem contra os nossos rios, a nossa Amazônia. Eu gostaria de dizer a todos os políticos que estão lá que venham desfrutar
dessa beleza também. Com certeza as pessoas que assinam projetos assim são pessoas que nunca tomaram banho nesse rio, tiraram seus estresses nessas águas. E que queria dizer para eles virem desfrutar também dos nossos rios, das nossas florestas. De coração que eles vão com certeza mudar seus pensamentos. Chama o verequetio, chama o verequetio, chama o verequetio, chama o verequetio. Chama o verequete, o verê, chama o verequete. Chama o verequete, o verê, chama o verequete. Chama o verequete, o verê, chama o verequete.